Olá pessoal, tudo bem? Hoje a ideia é trazer para vocês a análise do conversor Buck de uma forma um pouquinho diferente. Na videoaula passada eu fiz todo o equacionamento e a gente foi substituindo uma equação dentro da outra até encontrar os parâmetros que a gente precisa. Hoje eu vou tirar todas as equações do sistema, vou colocar dentro de um software matemático, o MATCAD, e ele vai me trazer as equações. Então, uma forma muito mais interativa, muito mais rápida de estar fazendo esse projeto. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é aquela análise das etapas. Então, eu tenho o meu conversor Buck aqui, né, e vou fazer aqui separar ele nas duas etapas, lembrando que aqui ele está em modo de condução contínua. Então, eu sei que vai ter duas etapas apenas. A primeira etapa, quando o interruptor, né, este interruptor S aqui, conduz, e a segunda etapa, quando esse interruptor aqui bloqueia e o diodo é forçado a entrar em condução para a descarga deste indutor aqui. Primeira etapa, o meu interruptor bloqueou, meu interruptor entrou em condução, então eu tenho uma corrente nesse sentido aqui, carregando este indutor. A segunda etapa tem início quando este interruptor bloqueia, então o meu indutor que estava carregado nessa etapa, ele precisa encontrar um caminho para se descarregar. Se eu abrir simplesmente esse circuito, a derivada de corrente aqui vai ficar muito elevada e meu sistema vai ser destruído. Então, quem entra em condução é o diodo, dando um caminho alternativo para essa corrente do indutor se descarregar. Da primeira etapa, nós podemos perceber que a tensão em cima deste indutor aqui, nesta polaridade, ela vai ser a tensão nesse ponto, menos a tensão nesse ponto aqui. Então, é Vin menos VO, que é o que está equacionado aqui. Isso na primeira etapa. A minha corrente de saída, ela é a minha tensão VO pela resistência de carga. Então, é esta equação aqui. E o T1? Bom, a gente definiu que o D ele é uma relação de T1 por Ts. Quem que é T1? T1 é o tempo que este interruptor este aqui ele fica em condução. Então, o D ele vai me trazer simplesmente essa relação, T1 por Ts. Então, eu consigo escrever o meu tempo T1, nesta equação aqui, como uma proporção do D vezes o Ts. Ts seria o tempo total da soma das duas etapas, a etapa 1 mais a etapa 2. Beleza, aqui eu tenho todas as equações que eu preciso da primeira etapa. Agora eu vou para a segunda etapa. Então, a tensão no meu indutor nesta etapa é menos VO. Por que isso? Percebam que o mais aqui da minha tensão VL está conectado ao menos da minha tensão VO. E o menos da minha tensão VL está conectado ao mais da tensão VO. Então, VL vai assumir uma tensão contrária à tensão VO. Então, por isso que esse sinalzinho de menos aqui. A corrente de saída continua sendo VO por RO. E o tempo T2, ele simplesmente vai ser o tempo total, TS, menos o tempo T1. Então, posso reescrever isso já substituindo esta equação que eu encontrei aqui em cima, ficando Ts menos D vezes Ts. Tenho todas as equações que eu preciso da primeira e segunda etapa. Agora, nós precisamos fazer uma análise em cima dos elementos em regime permanente. Eu sei que a tensão no indutor em regime permanente, ela tem que ser zero. Assim como a corrente média no capacitor em regime permanente também precisa ser zero. Da primeira etapa, eu sei que a tensão sobre o indutor ela é Vin menos VO. Isto na primeira etapa. Na segunda etapa, esta tensão assume o valor de menos VO durante a etapa T2. Como que eu faço para calcular o valor médio disso? Como são dois retângulos aqui, duas áreas, eu posso simplesmente calcular as áreas. Então isso fica Vin menos VO, que seria o valor da tensão, vezes dTs, que é este valorzinho de tempo aqui, da etapa, duração da etapa, mais a tensão
da segunda etapa, que é menos VO, vezes o tempo T2, tudo isso divididos por TS tem que ser igual a zero. Outra coisa importante também está relacionado, né, a tentar encontrar o valor do indutor. Para isso, nós precisamos encontrar qual que é o valor médio em alguma dessas etapas aqui. Então, eu decidi pegar a primeira etapa, onde a tensão vale V em menos VO, mas poderia ser feito com a segunda etapa da mesma forma. Então, eu sei que a minha tensão média no indutor na etapa DTS, que é a etapa 1, é Vin menos VO. Deixo separado essas equações. Vou fazer a análise em cima do capacitor. Corrente média em regime permanente precisa ser zero. Qual que é o formato da corrente média no capacitor? Da corrente média não, da corrente em si. Ela vai ser uma rampa, né, que cresce na primeira etapa e na segunda etapa ela decresce. O valor médio disso aqui eu sei que é nulo. Então, né, essa corrente ela precisa estar exatamente com o valor médio em zero. A amplitude, né, desta rampa aqui vai ser delta IL. O porquê disso? Vamos olhar aqui no circuito. Este capacitor aqui, né, a corrente que desce por aqui, é somente a parcela alternada do IL. A parcela contínua do IL vem toda para a minha carga. E a parcela alternada vem para o capacitor. O capacitor em corrente contínua ele funciona como um circuito aberto. Então toda a componente contínua, né, desta corrente IL vai passar para a carga. E toda a componente alternada, né, como o capacitor ele funciona como um circuito fechado para essa componente alternada, a componente alternada vai passar toda por ele. Então, disso que a gente tira esta forma de onda para a corrente. Se eu sei que esse valor é médio e que esta amplitude do zero até lá em cima é ΔIL por 2, e do valor médio até o valor inferior é menos ΔIL por 2, qual que seria, né, o valor médio desta corrente neste período aqui? Bom, o valor médio vai ser ΔIL por 2 divididos por 2 de novo. Por quê? Porque isso aqui é a área, né, de um triângulo. São dois triângulos retângulos aqui. Do primeiro a gente sabe que a área vai ser isso, do segundo também. Então a área total vai ser ΔIL sobre 4. Esse aqui vai ser o valor médio do meu capacitor, da corrente do meu capacitor, ΔIL por 4. Agora eu consigo, através de todas essas informações que eu reuni, escrever as equações, né, baseadas em cima das equações fundamentais do indutor e do capacitor. Para o indutor, eu sei que a tensão VL sobre ele é igual a L vezes a variação da corrente divididos por uma variação de tensão de tempo. Substituindo os valores que eu tenho, então na primeira etapa eu tenho V em menos VO igual a L delta IL por DTS. DTS é o T1, né? Mesma coisa. E para IC, eu sei que o IC é igual a C delta VC, que é uma variação de tensão, por uma variação de tempo. Delta IL por 2, que seria na verdade aqui não é 2, aqui é 4, que é o valor médio, é igual a C vezes o delta VC pelo delta tempo, pelo delta T, que seria a variação de tempo. Essa variação de tempo ela é TS sobre 2. Então, se eu olhar aqui de novo, eu sei que a amplitude superior é igual à amplitude inferior. Então, aqui é delta IL sobre 2 e aqui é delta IL sobre 2. Se este valor médio aqui é delta IL sobre 4 e este valor médio aqui também é delta IL sobre 4, para que um consiga anular o outro e o meu valor médio dê zero, né, necessariamente o tempo também tem que ser igual para esta etapa, que é a primeira etapa, né, e a
segunda etapa dos valores médios para o capacitor. Então eu sei que o tempo em que esta corrente aqui fica positiva, ela é TS, que seria o tempo total, divididos por 2. E o tempo que fica negativa também é TS sobre 2. Então daqui que sai aquele valor de ΔT. Então aqui eu tenho a minha expressão, né, fundamental ali do capacitor com os valores que eu encontrei no circuito. Agora vamos lá. Delta e L. Quem que é esse delta e L? Delta e L quem define é o projetista. Então vai depender da aplicação. Esse delta e L vai ser a ondulação de corrente que vai ter em cima do indutor. Assim como o delta VC. O delta VC ele vai ser a ondulação de tensão que vai ter em cima da tensão de saída. Então, quanto menor a ondulação que eu quero, maior é o valor do capacitor. Assim acontece também com o indutor. Agora eu já tenho todas as equações que eu preciso para fazer o projeto. Percebam que aqui eu simplesmente escrevi as equações, né? Eu ainda não isolei nada, não substituí nenhuma na outra. Para fazer isso, eu vou utilizar o software chamado MathCAD. Então aqui, o que eu fiz? Eu simplesmente escrevi, né, todas as equações que eu encontrei. Então aqui eu escrevi o T1, o T2, o valor médio da tensão do indutor na primeira etapa, né, aquela equação do capacitor, e aqui a equação do valor médio de tensão em cima do meu indutor. Com isso eu pedi para ele encontrar, né, os valores que eu preciso. Então aqui, quem que eu não conheço? Vamos partir desde a primeira equação. T1 eu não conheço. O D eu também não conheço. TS é um dado de projeto, né? O TS eu consigo através da frequência e quem define a frequência é o projetista. T2 eu não vou conhecer. Aqui é a mesma coisa do T1, né? O D eu não conheço, mas o TS eu conheço. Aqui, VIN e VO. VIN e VO é dado de projeto. Quem define é o projetista, depende da aplicação. O L eu não conheço. O delta e L é o projetista que vai definir. O T1 eu ainda não conheço. Delta e L também não conheço. O C eu não conheço. Na verdade, o delta e L vai ser um dado de projeto, o projetista que define. O delta VC também é o projetista que define. TS também é o projetista. Então, nesta equação, a única coisa que eu não conheço é o C. E na última equação, né, quem eu não conheço é T1 e T2. Tenho 1, 2, 3, 4, 5 equações. E aqui, né, os dados que eu não conheço é T1, T2, L, C e D. São 5 dados que eu não conheço. Então eu coloco aqui primeiramente, né, no software, given, e escrevo as equações que eu tenho. E depois, no final, eu escrevo um find, abro parênteses e coloco todas as variáveis que eu quero encontrar, né, separadas por vírgula cada uma. E no final, né, eu preciso colocar a setinha, que é encontrada nesse menuzinho aqui, né, e aperto Enter, e ele vai me trazer as 5 equações. Então aqui é T1, aqui é T2, o L, o C e o D. Encontrei essas equações, posso partir para o projeto. Então eu vou pegar, colocar aqui todos os dados que é o projetista que define, então VO e VI. Coloquei alguns dados aleatórios aqui, sabendo que o buck é um conversor abaixador, então eu preciso garantir, né, que a minha tensão de saída seja menor que a tensão de entrada. A potência de saída também sou eu que defino, né? Aí eu consigo encontrar a corrente de saída analisando esta potência. Se eu tenho a corrente de saída, eu consigo encontrar a minha resistência, né, a minha resistência de carga, para garantir esta potência aqui que eu defini, de 50 watts. Defino aqui o delta IL, né, coloquei como 10% do valor médio, então a ondulação tem que ser 10% do valor médio, e a ondulação do capacitor é 1% da tensão de saída. Qual que é a frequência que eu escolhi? 20K. Aí o TS, que seria o período de chaveamento, ele vai ser 1 sobre o FS.
Aí aqui vai ser todas as equações, né, que eu escrevi, que eu encontrei, né, através do meu equacionamento. O D, o T1, T2, o L e o C. Agora eu consigo ir para a simulação e verificar se este projeto, né, se todas essas equações que eu encontrei, elas são válidas. Então, vou partir lá para o PSIM. Quando vocês abrirem o PSIM, vocês vão ter basicamente esta tela aqui. Então, para abrir um novo projeto, eu venho nesse canto superior esquerdo aqui, né, no projetinho em branco, ele vai criar esse projeto em branco. Para o Buck, acho que todos os componentes que a gente precisa estão nesse menu inferior aqui. Então, primeira coisa, uma fonte CC, que é a minha entrada. Aí eu preciso de um interruptor. Vou colocar esse interruptor aqui. Tenho também um diodo. Esse diodo vem aqui. Vou precisar de um indutor, de um capacitor e de uma resistência, que é a minha carga. Beleza. Venho nesta canetinha aqui em cima, nessa barra superior, ou simplesmente clico no W. Né? Ela também vai me trazer a opção para criar as trilhas. E vou ligar todos os componentes, formando o meu circuito Buck. Pronto, todos os componentes ligados, posso começar a colocar os valores que eu preciso. Então, dando um duplo clique em cima da minha fonte de entrada, vou definir 70 volts na entrada. O próximo componente é o indutor, então preciso ir lá na minha tabela ver qual que é o valor do indutor que eu calculei. Então, o indutor aqui, ele ficou 142,9. A gente pode colocar ele aqui já em 10 elevado a menos 6. Então, 142,86 micro. 142,86 micro. Quando eu seleciono essa caixinha aqui ao lado, né, o valor que eu coloquei no componente ele aparece aqui fora. Para a gente fazer também para tensão. O capacitor. O capacitor aqui, vamos fazer o mesmo processo. Então, 10 elevado a menos 6, ele é 62,5 micro. 62,5 micro. Pedi para ele colocar o valor ali fora. E agora a minha resistência, que é 1 ohm. Beleza. Para me gerar o pulso de chaveamento, né, deste interruptor aqui, eu vou usar uma funçãozinha que tem aqui no PSIM, que é esta caixinha aqui. Vou fazer a ligação dela diretamente no interruptor. E quando eu dou um duplo clique na caixinha, ele vai abrir aqui, ó, a frequência. A frequência que eu defini é 20K. Então, eu coloco 20.000 aqui. Número de pontos. Somente 2. Por quê? Porque é nível baixo e nível alto. Só 2 pontos que eu preciso. E para mim definir a razão cíclica, aqui ele não coloca, né, como 0,5 ou 0,7, que a gente está acostumado a encontrar o valor do D direto. O que eu preciso fazer? Eu vou ter que colocar o valor do D, que eu encontrei na tabela, que é 0,714 vezes 360, que aqui ele vai me trazer em graus, né? Então a cada 360 seria um TS completo. Fecho isso aqui. Vou colocar um nó de referência no circuito, na parte de baixo. E para mim conseguir fazer as medições, eu posso ou incluir as ponteiras que existem aqui, né, ponteira de tensão e corrente. Então vamos utilizar uma ponteira de tensão na saída. Vou fazer a ligação. Beleza? E vou definir que isso aqui é o meu VO. No indutor eu não vou usar ponteira de corrente. Eu simplesmente venho aqui e marco 1 nessa flag de corrente aqui.
Quando eu faço isso, automaticamente esta corrente do indutor vai aparecer lá nas medições. Defini todos os valores, montei meu circuito e preciso rodar a simulação. Só que antes disso eu preciso definir, né, alguns controles de simulação. Então se eu venho aqui em cima, em Simulate, aí eu abro um painel aqui de simulação, coloco ali e ele vai aparecer alguns dados aqui que eu preciso configurar. Esse time step seria o passo de cálculo. Nesse caso, utilizando 20K, 1 micro já é mais do que suficiente. O tempo total de simulação, vamos colocar 100 mili. Esse print time é a partir de que tempo que você quer que os dados apareçam para você na simulação. Vamos deixar a partir de 0 ele aparece. E agora, né, vindo aqui nesse menuzinho superior, eu posso rodar a minha simulação. Então o que apareceu para mim aqui? Ó? Esta outra tela e aqui as variáveis que eu coloquei para medição. Então primeiro dou um duplo clique em VO, clico em OK, pronto, apareceu a minha tensão VO ali. Se eu vier aqui nesse quadradinho aqui em cima e der um clique, ele abre mais uma tela de plot, né, para as variáveis. E aqui eu vou colocar a minha corrente. Então vamos ver aqui, né, eu vou pegar o zoom e vou aproximar bem pertinho até eu conseguir ver esta ondulação que tem aqui. Quando eu dou zoom, às vezes as outras formas de onda elas ficam assim, um pouco deslocadas. O que eu posso fazer? Dar um duplo clique aqui, ok, ela se adequa automaticamente. Aqui o que eu preciso fazer? Medir valores médios. Né? Então eu venho aqui nesse xizinho com a barra em cima, valor médio, e eu vou ajustar esses cursores aqui no ponto superior e aqui no ponto superior. Por que isso? Porque o valor médio ele calcula, né, a partir do intervalo entre os dois cursores. Então eu preciso que ele esteja pegando um número correto aqui de ondas, né, para não calcular o valor médio errado. Então se eu for olhar nesse painelzinho aqui, o valor médio da minha corrente de saída, ele está em 0,49. Não, na verdade 49,8 amperes. O valor que eu calculei na minha corrente do IL é o próprio IO, que é 50. Tem um errinho, né? Dificilmente vai cravar bem certinho no valor, até porque aquele próprio passo de cálculo que eu incluí pode estar interferindo nisso, mas sim, é um valor bem próximo e valida o projeto. E a tensão de saída também, 49,8 volts, que eu defini aqui como 50 volts. Então nós podemos verificar que em relação a nível de tensão de entrada e saída, o projeto já está validado. Outra coisa que eu defini, as ondulações. Então, a ondulação da corrente no indutor é de 5 amperes. Como que eu faço para ver essa ondulação? Vou pegar um dos cursores e vou colocar aqui, ó, no mínimo da minha corrente no indutor. E o outro cursor vou colocar no ponto máximo. Lógico, eu não consigo colocar exatamente no pontinho mínimo e máximo, né? Mas já dá para ter uma certa noção do qual que é esta ondulação. Então, se eu vier aqui olhar, né, a corrente no indutor L1 e eu for ver aqui a variação, que seria o delta, está dando 4,89 amperes. Deveria dar 5. Então, um valor bem próximo, está bem tranquilo, validado o projeto. Agora eu preciso ver também qual que é o valor da ondulação da minha tensão de saída, que é esta tensãozinha aqui. Ajustei aqui os cursores no mínimo e no máximo, meu valor de variação deu 0,5, quase 0,5 volts de ondulação. Se eu olhar aqui no meu projeto, deveria dar 0,5 volts. Então, validado o projeto, né, todo o equacionamento funcionou para esse projeto do Buck aqui, então tá tranquilo. Outro ponto importante de ser avaliado, as perdas, né, os esforços nos meus componentes. Então, primeira coisa,
corrente no interruptor, que seria, né, aquele interruptor que fica chaveando lá. Na primeira etapa, é a etapa que ele conduz, então é a etapa que vai aparecer corrente sobre ele. Na segunda etapa ele está bloqueado, então nós não temos corrente. Se eu olhar este gráfico aqui, isso aqui define qual que vai ser a corrente no interruptor. Então na primeira etapa ele tem esta rampinha aqui, né, que seria a ondulação do ΔIL. Por quê? Porque a corrente no interruptor, nesta etapa, é igual à corrente no indutor. Nós podemos ver aqui através do desenho da primeira etapa. Então, ó, a corrente, o interruptor ele vai estar aqui, né? Então, a corrente nesse interruptor é igual à corrente no indutor. E a corrente no indutor, ela pode ser aproximada como sendo a própria corrente de saída. Então, para mim calcular o valor médio desta corrente, eu sei que o valor médio é 1 sobre o período em questão é TS. Então, o período que eu quero saber o valor médio é este período completo aqui de TS, 1 sobre TS, integral de 0 até T1, que é o intervalo onde ele tem corrente. E esta corrente nesse intervalo vale IO. Então, 1 sobre TS, integral de 0 até T1, do próprio IO. Para a corrente RMS, ou eficaz, é a raiz quadrada de 1 sobre TS, de 1 sobre o período, a integral de 0 até T1, só que a função, né, o IO, que é a forma de onda da tensão, ela é ao quadrado. Poderia fazer esses cálculos considerando esta ondulação aqui? Poderia. Só que o que acontece? Os meus cálculos aqui, né, vão acabar sendo vai ser muito mais difícil determinar, né, qual que é a expressão nesse intervalo, considerando essa variação. Então, como os valores aqui aproximados são o suficiente para a gente determinar as perdas, é tranquilo utilizar o valor médio ali nesse pequeno ponto. A mesma coisa eu vou fazer para o diodo. Então, a corrente no diodo na segunda etapa, então o diodo conduz somente na segunda etapa, vai ser a corrente do indutor. Tanto é que o diodo ele serve como um caminho para a corrente do indutor, que é aproximadamente a corrente IO. Então, vou desprezar, né, esta ondulação aqui, ΔIL. Valor médio 1 sobre TS, que é o período integral de 0 até T2 agora, então aqui agora entra T2, da forma de onda que é o IO. Para o valor RMS, ou eficaz, né, o processo é semelhante. Raiz quadrada de 1 sobre TS, integral de 0 até T2, do IO ao quadrado. Então vai aparecer um IO quadrado aqui. Não preciso fazer isso na mão. Se eu for aqui no MatCAD, eu consigo escrever exatamente aquela forma de onda ali. Então, para o interruptor, 1 sobre TS, de 0 até T1 do IO, que dá 35 amperes de corrente média. O eficaz, também, escrevi a expressão, deu 42,25 amperes eficazes. A corrente no diodo, então vai ficar... Opa, aqui acabei escrevendo errado. Então, é D médio e D RMS. Então, a corrente média no diodo é 14,28 amperes e a corrente eficaz no diodo é de 26,72 amperes. O que faltou aqui? A análise da tensão máxima, né, que esses interruptores eles suportam. Então, eu sei que o meu VS máximo ele é igual ao próprio Vin, que é 70 volts. E o meu VD máximo, ele vai ser igual a Vin também, que é igual a 70 volts.